3 lições indispensáveis para você não se desviar. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário, tudo isso é muito importante para esse canal, tudo isso faz com que a gente chegue ainda mais longe e por isso eu já sou grato a você que está assistindo esse vídeo. Vamos fazer um combinado aqui, se você assistir esse vídeo, chegar até o final e gostar, você deixa o like e compartilha com alguém, pode ser? Então, já vamos combinar agora. Chegou nesse vídeo, gostou? Nota 7,5 para cima, deixa o like. Se for nota 8 para 8,5, deixa o like e compartilha com alguém. Nota 9 ou 9,5, aí você deixa o like, compartilha com alguém e assiste mais um vídeo do canal. Vamos combinar assim? Será que dá? Será que dá pra gente combinar desse jeito? Eu acho que dá. Então, eu não tenho a tua resposta do outro lado, então não tenho muito o que fazer. Mas assim, ó, 3 coisas básicas para não se desviar da fé, não se desviar do caminho que Deus quer para você. Antes de entrar no texto bíblico e falar precisamente dessas 3 lições, eu preciso te dar um pouco do contexto de como essas 3 lições elas nascem na minha vida. Eu era criança e meu pai estava passando por uma fase difícil na vida profissional. E eu não entendia muito bem isso ainda, não tinha muita percepção dessas coisas, só sabia que as coisas não estavam tão legais. E então a gente estava orando, orei minha mãe, oramos com meu pai também, e eu com aquele coração infantil fiz uma coisa que crentes maduros não devem fazer, mas uma criança com coração infantil está autorizada. Eu senti no coração. E eu vou explicar por que crentes maduros não devem fazer daqui a pouco. Tá? Eu senti no coração e falei assim, pai, você precisa ler Provérbios 3:5. Era Deus falando no meu coração para que meu pai lesse Provérbios 3:5. Eu, Vitor, não tinha ideia do que estava ali. Eu não sabia do que aquilo se tratava. Eu só sabia que eu tinha sentido de Deus para falar isso com meu pai. Por que um crente maduro não deve fazer isso? Porque um crente maduro leu a Bíblia e ele sabe o que está em Provérbios 3:5. Por isso. Então, o que acontece? Quando Deus fala para você indicar a leitura de algo para alguém, você pode indicar, não é esse o problema. A questão é, cara, um crente maduro conhece o texto. É só disso que eu estou falando. Inclusive conhece o texto a ponto de saber quando alguma coisa está sendo retirada de contexto, quando não é. Provérbios é um bom livro para você conseguir recomendar trechos mais curtos sem correr esse risco tão grande de tirar as coisas de contexto. E o que está em Provérbios 3:5? Que foi tão impactante e significativo para a vida do meu pai na época, para a vida da nossa família, se transformou uma espécie de história ou anedota que a gente conta em casa com alguma frequência, marcou a vida da família. O que está lá em Provérbios capítulo 3, versículo 5? É o que a gente vai fazer agora, a gente vai ler com o auxílio da Bíblia 365. A gente lê essa Bíblia aqui todos os dias no canal, olha ela bonitinha aqui do meu lado. A gente lê essa Bíblia todo dia aqui no canal, 365 por causa de todos os dias do ano. Para cada dia do ano ela sugere 4 textos. E lendo esses 4 textos, um no Antigo Testamento, um no Novo Testamento, um texto de Salmos e um texto de Provérbios, se você fizer isso todos os dias do ano, ao final do ano você terá lido a Bíblia inteira. Por isso eu recomendo tanto, porque se você tem dificuldade com disciplina, esse aqui é um instrumento muito interessante para que você consiga se controlar, se disciplinar, inclusive ir marcando os dias que você já leu. Se você se atrasar, você consegue ticar. Ó, vou até mostrar para você, olha só. Se fosse o dia 11 de janeiro, tá vendo aqui, ó, 11 de janeiro, tem um quadradinho do lado do dia 11. Eu vou ticar ele aqui e mostrar de novo para você, olha só. Você consegue fazer o controle da sua leitura bíblica, olha só. Eu li o dia 11, então agora está
ticado, olha aí, ó, dia 11 tá ticado bonitinho. Isso é a Bíblia 365. A gente vai ler Provérbios 3:5 na nova tradução, na nova versão transformadora, a NVT, que é a tradução dessa Bíblia aqui. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Na versão que a gente leu na época, eu nunca vou esquecer isso. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Essa é uma tradução um pouquinho mais fácil, né? Confie no Senhor de todo o coração e não dependa de seu próprio entendimento. Então, primeira lição para você não se desviar, tá? E ali naquele contexto, a gente como família estava buscando a orientação do Senhor e eu entendo que aquele era um momento crucial de fé para o meu pai. Porque naquele momento ele estava, na vida profissional dele, vivendo pela própria capacidade cognitiva e intelectual. Como se isso bastasse. Não apenas para o trabalho dele dar certo, mas para a vida funcionar. E então, aqui o que a gente tem é uma espécie de inversão do texto bíblico, anedoticamente, talvez numa ironia de Deus. Provérbios 3:5 faz parte de um conjunto de orientações, de conselhos de um pai para um filho. Lá em casa foi o contrário. Foi de um filho para um pai. Eu não sabia o que era, na verdade. Mas de um filho para um pai, eu dizia, confia no Senhor. Confia no Senhor. Ao longo desse capítulo 3, nessas orientações paternas, uma das tentações é que você confie nas orientações e não em Deus. É que você deposite a sua fé e a sua confiança no código de ética que está sendo delimitado ali, que está sendo delineado, descrito ali. Que você deposite a sua confiança em que o código de ética sempre vai dar certo. E você não tem que depositar sua confiança no código de ética, você tem que depositar sua confiança no Senhor. Porque quando não der certo, e eventualmente não vai dar, porque Provérbios não é um livro de profecia, Provérbios, como a gente já disse bastante aqui no canal, é um conjunto de orientações a partir da observação do que geralmente acontece na realidade. E de maneira que essas orientações possam prover um bom treinamento para um jovem. Essa é a grande ideia do livro de Provérbios. Mas nem tudo que está em Provérbios vai acontecer sempre o tempo todo como o livro descreve, não. E aquilo é a observação da realidade como geralmente as coisas acontecem. E por isso é um livro de sabedoria. O sábio percebe que o mundo geralmente funciona de uma determinada maneira. Então, você não vai confiar no código de ética, você vai confiar no Senhor. Meu pai sempre foi extremamente moral. Sempre foi uma pessoa muito ética. Eu lembro do meu pai até sofrendo por causa de decisões que ele tinha que decidir sendo uma pessoa ética. E um dos primeiros caminhos para você se desviar é sendo uma pessoa ética. Como assim, Vitor? Sendo antiético não é pior? Claro que é pior. Claro que é pior. É evidente que é pior. Mas quando você é uma pessoa muito ética, você corre o risco de achar que está tudo bem. Você corre o risco de achar que Deus manda fazer de um jeito, eu faço do jeito que Deus mandou, então tá tudo certo, essa é a minha vida espiritual e tá ok. E de repente você se flagra confiando não em Deus, conversando não com Deus, mas conversando consigo mesmo e com a sua própria capacidade de exercer as coisas da maneira certinha. Fazer as coisas da maneira certinha não é uma vida de santidade. É simplesmente perceber que as coisas precisam ser feitas do modo certo. Uma vida de santidade é muito mais do que isso. É ter um relacionamento com Deus e por causa desse relacionamento fazer o que é certo. É diferente. É diferente. É depositar confiança no Senhor e não no código de ética. Esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira grande lição para você não se desviar. Segunda lição para você não se desviar é
Confiar de todo o coração. De todo o coração aqui é uma ideia de abrangência, de exaustão. Exaustão no sentido do cansaço. Exaustão no sentido de ser exaustivo, de exaurir um determinado tema, de ir até os limites e as últimas consequências, de fazer algo por inteiro, de modo íntegro. Depositar confiança de modo íntegro é diferente de simplesmente dar alguma confiança para alguém. E esse é o segundo jeito que a gente pode se desviar. De novo, é coisa de gente que está na igreja, é coisa de gente que está no banco da igreja. Você fala, eu acredito em Deus. Tá, mas você confia no que ele diz? Não, eu leio a Bíblia, eu confio. Então você vai dar a outra face porque você confia nele e não no código de ética? Eu vou... mas como que é esse negócio de dar outra face? Não, eu acho que não foi bem isso que Jesus quis dizer. Será que foi isso mesmo? E então, aquela confiança que a gente tinha, que deveria ser total naquilo que a gente foi ensinado por meio do texto, ela começa a ela começa a balançar, ela começa a se ver um tanto frágil, porque a nossa confiança no Senhor ela está um tanto abalada, e nem é tanto uma questão de rever as interpretações daquilo que está escrito. Será que foi isso mesmo que Jesus quis dizer? Se você quer saber se foi isso mesmo que Jesus quis dizer, porque você confia nele e você quer ser fiel a exatamente aquilo que ele disse, show de bola. Agora, se você está querendo revisitar a interpretação de algo precisamente porque a sua fé balançou, aí é um problema. Percebe que são duas posições inversas de tentar revisitar uma interpretação que você já tem do texto? Confie de todo o coração. Terceira lição desse versículo para você não se desviar. De um lado, você tem que confiar inteiramente no Senhor e não no código de ética que está ali descrito. De outro lado, você tem que confiar inteiramente no Senhor e não na capacidade cognitiva que o próprio Senhor te deu, que o próprio Senhor Deus te deu. Na capacidade intelectual, que é dom de Deus, foi Ele que entregou para você. Mas você não deposita a tua confiança de todo o teu coração no teu próprio taco. E talvez esse seja o meu maior problema, e o maior problema do meu pai, filho de peixe, peixinho a gente comete esse erro. E isso nos desvia. Quando eu falo desviar, eu não estou falando de perder a fé, nem de perder a salvação. Eu estou falando de sair do caminho que Deus propôs para nós. Desviar. É pegar uma outra rota. É sair da rota desejável e desejada por Deus. E a gente se desvia. A gente se desvia quando a gente acha que os valores cristãos são maiores que Cristo. Não são. A gente se desvia quando a gente acha que os valores cristãos são demais para a gente, são parcialmente exequíveis. Não são. É por inteiro a parada. A gente se desvia quando a gente acha que a gente já entendeu tudo. Esses são os 3 problemas, 3 lições para você não sair da rota, para você seguir firme, para você não perder de vista aquilo que Deus preparou para você, que pode conter alegrias, que certamente conterá vitórias, mas também certamente trará derrotas e sofrimento, mas certamente é o melhor dos caminhos, porque Deus quer o seu bem, Ele é um Deus generoso e bondoso que te ama. Se você gostou desse vídeo, nota 7,5 para cima, você vai ter que deixar o seu like. Nota 8, 8,5 para cima, a gente combinou. Você vai deixar o like e compartilhar com alguém. Nota 9 para cima, 9,5 quem sabe, deixa o like, compartilha com alguém, assiste mais um vídeo. E se você achou que esse vídeo foi nota 10,
Deixa um valeu aqui embaixo, assiste outros, vê se você acha que esse canal é um canal que vale a pena para você e que você acredita e confia no conteúdo que a gente faz aqui porque você percebe que é de alguém que confia no Senhor. E quem sabe você se torna um membro aqui do canal. Tá certo? Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.